E mesmo após o empate entre Fortaleza e Flamengo, a imprensa esportiva elogiou o trabalho do Filipe Luís no Flamengo. Vamos juntos aqui analisar o que a imprensa falou referente a esse empate do Flamengo. O Mengão, nesse momento, está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já chega deixando o seu like, e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Vamos ouvir os técnicos Vojvoda e Filipe Luís depois do empate Fortaleza e Flamengo. Vamos lá. Sabemos que ahora en este momento están jugando los dos times que están brigando acima. Hoy perdimos 2 puntos que nos deja un poco más longe de nuestro objetivo de brigar pelo título. Mas estamos brigando por cosas importantes y llegar faltando 3 rodadas, lutando acima, es un objetivo que no podemos esconder. Enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Então, eu levo o Campeonato Brasileiro como o campeonato mais difícil que existe. O campeonato onde está a regularidade, onde você passa por inúmeros momentos, passa por data FIFA, viagens e tudo mais, e é o campeonato mais difícil para mim que tem para conquistar, e é um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. Me incluo sim nessa culpa de não poder estar disputando. Não sei se estamos praticamente, sinceramente não olho muito a tabela, mas não sei se estamos totalmente fora da briga. Mas eu acredito que jogos assim, contra Fortaleza, contra Palmeiras, contra Botafogo, sim, Inter, são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa, né? Isso acontece num campeonato, um grande campeonato disputado como o Campeonato Brasileiro. Jogos contra times de rebaixamento em casa, esses jogos são os que te dão o título no final do ano, entendeu? E esses aí é onde você tem que ter essa regularidade. Breiler Pires, de melancólico do Castelão. Melancólico? Foi legal o jogo. Mas os caras precisam ganhar para ser campeão. Não, mas foi um bom jogo, Abel. Foi um jogo interessante. A proposta do Filipe Luís, interessante. Colocou 4 atacantes pela primeira vez. O Bruno Henrique formando a dupla clássica com o Gabigol. Mas 2 pontos, Michael e Plata. E o Flamengo com uma maneira interessante e nova de jogar. E até com muita variação desse sistema com 4 atacantes. Eventualmente ali o Michael recompunha pelo lado esquerdo, o Plata tinha mobilidade para circular pelo meio, o Gabigol também voltando muito, trocando de posição com o Bruno Henrique. Uma alternativa interessante e até ousada do Filipe Luís para jogar contra o Fortaleza. Fortaleza que continua sem perder como mandante no Campeonato Brasileiro, não tem nenhuma derrota, é um empate sim, mas em que o Flamengo, para mim, teve o controle das ações. O Fortaleza não conseguiu impor o seu ritmo, e a gente sabe que o ritmo do Fortaleza ele se impõe mesmo com menos de posse de bola. E aí, depois da expulsão, que o Flamengo se fragilizou ali nessa proposta de querer ganhar o jogo. Essa expulsão do Pulgar custou muito, e para mim uma expulsão que é rigorosa não por esse cartão é justíssimo, mas pelo primeiro que o Pulgar... Mas nesse aí podia ser vermelho direto também, hein? Acho que amarelo, era a advertência correta, mas o primeiro cartão do Pulgar para mim foi muito rigoroso. Mas... Você não acha que colocou em risco a integridade física do adversário? Não acho que seria muito rigor dar o vermelho direto nesse lance, mas ainda assim, Abel, o que eu quero ressaltar é como o Flamengo, mesmo com um jogador a menos, manteve o seu ímpeto, manteve-se até criando oportunidades. É claro, jogar contra o Fortaleza, no Castelão, torcida empurrando, o time vai sofrer em algum momento, mas a atitude do Flamengo me agradou muito. Foi uma atitude competitiva, não foi uma atitude de um time que está ali com chance remota de título, pelo contrário, foi querendo o tempo inteiro ganhar o jogo, o Alcaraz com chances no final. O Flamengo se abriu, se topou correr riscos, e esses são indícios muito positivos do trabalho do Filipe Luís. Sei que é cedo ainda para dourar a pílula, para encher a bola do Filipe Luís. Tudo bem que ele ganhou um título importante, mas para mim o Filipe Luís entende muito bem o que é o sarrafo do Flamengo. O Filipe Luís não é um técnico resignado. Olha, empatamos aqui com Fortaleza, 0-0, a gente perdeu um jogador. Não, estava ali insatisfeito com o empate, dizendo que jamais vai comemorar empate.
pela maneira como ele lançou o time, até pela escalação com 4 atacantes, a ideia era ganhar o jogo. Então, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Filipe Luís mostra para o torcedor rubro-negro que ele sabe qual é o nível de exigência. E isso é muito importante para a continuidade dele, porque ele sabe que no Flamengo ele já começa a temporada com a exigência de ganhar os principais títulos. E o Brasileiro é um deles. Então, o Flamengo pagou muito caro em algum momento por dar essa largada no Campeonato Brasileiro. Foi assim com o Renato Gaúcho, foi assim pelos erros sucessivos de planejamento, foi assim também com o Dorival, mas numa proposta que acabou dando certo, ganhando Copa do Brasil e Libertadores, mas o Dorival pagou o preço justamente por, na reta final do Campeonato Brasileiro, dar uma relaxada. Então o Filipe Luís não comete esse mesmo pecado. Então, para mim, ele começa muito bem, justamente por ser um jogador da casa, um jogador que passou 5 anos como atleta do Flamengo, que ele tem essa percepção de que o torcedor do Flamengo não vai... A Copa do Brasil daqui a pouco já vai ser algo do passado. Ele já precisa pensar à frente e, nesse aspecto, ele tem demonstrado muito repertório e muita ousadia de colocar o Flamengo para jogar para frente. Mudamos de assunto, falamos de... É bom ver o Flamengo treinado pelo técnico Filipe Luís. Pode até não conseguir a vitória, é óbvio. O Flamengo não vai entrar em campo com a certeza da vitória e nem sempre vai conseguir o resultado positivo. Mas a forma como o Flamengo joga, os jogadores sabendo muito bem o que fazer dentro de campo, é um time muito bem treinado pelo técnico Filipe Luís. Parabéns ao técnico Filipe Luís, não pelo jogo contra o Fortaleza, mas pelo trabalho que ele vem fazendo à frente do Flamengo. É por isso que eu digo, independentemente de quem ganhar a eleição no dia 9 de dezembro, eu tenho certeza que o vencedor desse pleito vai manter o técnico Filipe Luís, porque o trabalho que ele vem fazendo é sim digno de muito elogio. Além disso, ele está tendo que lidar com desfalques a todo momento, ele não tem um elenco completo à disposição dele, e mesmo assim ele faz um grande trabalho à frente do Flamengo. Dito isso, galera, vamos para a informação do vídeo, a informação mais importante do vídeo. Acabou a novela Hugo Souza, o Corinthians depositou na conta do Flamengo nessa terça-feira 800 mil euros à vista e comprou o goleiro Hugo Souza. Comprou 60%, o Flamengo vai manter 40%. Vamos lá, vamos recapitular toda essa história. Quando o Flamengo emprestou o Hugo Souza ao Corinthians, botou uma opção de compra de 800 mil euros por 60%, e essa opção deveria ser exercida até o dia 30 de novembro, ou seja, até esse sábado. Nessa opção de compra, o Corinthians poderia parcelar em 4 parcelas iguais, no valor igual, caso o Flamengo aceitasse o fiador apresentado pelo Corinthians. O Corinthians apresentou 3 fiadores, o Flamengo negou os 3. Ah, por que isso? O Flamengo, em contrato, não era obrigado a aceitar o fiador. Entendia que se aceitasse o fiador, iria correr risco de levar calote, tal como aconteceu com o Mateuzinho, que está tendo uma dificuldade absurda para receber os valores dessa venda do lateral direito ao Corinthians. Então o Flamengo não queria correr esse risco. O tempo passou, a guerra de narrativas e a gente sempre falando que o Flamengo estava certo, porque estava se baseando em contrato. A guerra de narrativas, o torcedor do Corinthians achando que o Flamengo estava, entre aspas, arrependido pelo negócio, por isso estava dificultando a vida do Corinthians. E aí o Corinthians viu que não tinha uma outra maneira de ficar com o Hugo Souza a não ser pagando o valor à vista. E foi o que aconteceu nessa terça-feira. 800 mil euros, hoje, na cotação de hoje, dá quase 5 milhões de reais. Para ser mais exato, 4 milhões e 800 mil reais. Repito, por 60%. Mas o Corinthians já tinha pago 1 milhão pelo empréstimo dele, 1 milhão de reais pelo empréstimo dele, e 1,5 milhão por conta de 3 jogos que o Hugo Souza jogou contra o Flamengo. Então, o valor total investido pelo Corinthians ao Flamengo para ter o Hugo Souza foi de 7 milhões e 300 mil reais. 1 milhão, repito, pelo empréstimo, 1,5 milhão pelos 3 jogos que ele entrou em campo e 4,8 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta, e o Flamengo mantém 40% dos direitos econômicos. Agora, o Hugo Souza vai assinar o contrato dele com o Corinthians em definitivo, válido por 4 temporadas. O Hugo Souza, durante o empréstimo, ele tinha o menor salário do elenco profissional do Corinthians. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Porque, entre aspas, ele chegou em baixa,
ele não estava muito valorizado no futebol, teve uma passagem não muito boa pelo Campeonato Português, e aí ele topou. Só que ele chegou e foi muito bem, se adaptou muito rápido, se tornou capitão. Hoje, a torcida do Corinthians é apaixonada pelo Hugo Souza, ele está super adaptado à cidade paulista, então foi uma adaptação muito rápida, ele se deu muito bem. Tanto é que ele comemorou muito nos bastidores o fato de ter sido comprado pelo Corinthians. Ele estava deixando muito claro nos bastidores que queria permanecer no Corinthians, mas obviamente não ia brigar com o Flamengo por conta disso. E aí o Hugo Souza comemorou, ele fez até um vídeo para Corinthians TV, estava ansioso por esse momento, algumas noites até sem dormir. Agora com certeza vou ter as minhas noites de sono mais tranquilas, disse aí o Hugo Souza. Não foi só isso não, nos bastidores ele quase chorou de emoção por conta dessa permanência no Corinthians, porque ele queria muito ficar, ele está muito feliz no Corinthians. Isso não é nenhuma demagogia. Então, no fim das contas, eu acho que foi um desfecho positivo para todo mundo. O Flamengo conseguiu vender 60% de um jogador, além de ter arrecadado mais valor aí por outros motivos, pelo empréstimo, por ele ter sido escalado contra o Flamengo, um jogador que não seria aproveitado. Se ele fosse voltar para o elenco, hoje seria a terceira, quarta opção no elenco. O Corinthians achou um goleiro, estava buscando, depois de ter perdido o Cássio, de ter perdido outro goleiro que foi vendido para o futebol inglês, estava buscando e achou um goleiro por apenas 800 mil euros. E o jogador, que hoje está feliz, adaptado, queria permanecer na cidade paulista, então foi um desfecho positivo para os três lados. Existe aí, no meio da torcida do Corinthians, uma narrativa de que o Flamengo não queria vender, muito pelo contrário, o Flamengo queria vender, só que o Flamengo queria receber. Entende? Porque o Corinthians é mal pagador. A culpa não é do Flamengo, a culpa não é de ninguém. Na verdade, a culpa é do Corinthians, por ser um mal pagador. Inclusive, dirigentes do Cuiabá acompanharam toda essa história e estão revoltados, porque o Corinthians tirou do bolso 800 mil euros para pagar a compra do Hugo Souza e ainda estão devendo a compra do Ranieri lá junto ao Cuiabá. Então, de fato, o Corinthians merece ter essa fama de mal pagador, de caloteiro, porque não vem honrando com seus compromissos financeiros nos últimos tempos. Mas, com o Flamengo agora, em relação ao Hugo Souza, honraram, pagaram à vista, está na conta do Flamengo. O Flamengo recebeu aquilo que queria receber, negociou um jogador, o Corinthians agora tem esse jogador e pronto. O Hugo Souza está feliz e pronto. Está todo mundo feliz, a novela acabou linda e bela para todo mundo. Tá, então, são as últimas informações do Flamengo, tá aí a informação do goleiro Hugo Souza e também aí do Filipe Luís, né, sendo bastante elogiado pelo trabalho que vem fazendo no Flamengo. Comenta aí embaixo a sua opinião do Filipe Luís, o que você acha. Na sua opinião, ele deve continuar na temporada 2025, né, a próxima temporada do Mengão, porque agora o Flamengo vai cumprir tabela. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.